povo, fala comigo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Iniciando mais um projeto Plantão Online aqui com vocês todas as quintas-feiras. Esse projeto maravilhoso que eu trago sempre conteúdos acerca do mercado imobiliário. E hoje eu estou tendo a satisfação enorme de trazer um convidado que é o corretor Rômulo Reis. Hoje a gente vai falar sobre a história de Rômulo, a trajetória dele no mercado imobiliário, como isso aconteceu. Para quem está iniciando na profissão de corretor de imóveis, é muito interessante assistir essa live de hoje. Você que já está chegando aí, seja bem-vindo. A galera entrando, boa noite. Deixa eu ver aqui cada um. Rômulo já está comigo. Jason, Caio, Leandro, Dani, Gabriela, Carlão, Geraldo. Boa noite, galera. Me digam logo aí, vocês que chegaram, como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, tá tudo ok aí? Já quero confirmar logo isso. Hoje o tema tá voltado aí para os corretores de imóveis, né? Hoje muitas coisas interessantes eu vou compartilhar aqui com vocês. O Rômulo também tem bastante coisa para falar, a gente bateu um papo antes da live aí. E eu tenho certeza que para quem é da corretagem de imóveis, o assunto que vai ser tratado hoje vai ser de altíssima importância, de muita relevância. Tamires, seja bem-vinda. Gabriela, obrigado. O áudio está ótimo, né? Maravilha. Maravilha. Daqui a pouco o Rômulo já vai entrar aí para a gente iniciar esse bate-papo. Rômulo, você já está comigo, né, irmão? Eu só vou pedir para quem está aqui comigo na live agora. Do ladinho aqui tem um coração que você pode fazer reagir várias vezes apertando. Então, por favor, clica muito nesse coração aí para o Instagram poder propagar a live para outras pessoas. Tá certo? Não custa nada você apertar muito nesse coraçãozinho aqui, que aí o Instagram vai entender que a live aqui tem um conteúdo relevante e vai começar a propagar para outras pessoas também. Rômulo, meu irmão, você consegue me mandar o convite? Valeu, galera. Tô vendo o coração subir aí. Obrigado, hein? Brigadão. Deixa eu ver se Rômulo consegue me mandar o convite. Olha, ele me mandou aqui. Deixa eu aceitar. Cachorrinho aqui da vizinha tá latindo. Tá o... música de fundo. Fala, meu irmão. Seja Boa bem-vindo. noite, meu povo. Fala, irmão. Seja bem-vindo, meu brother. Obrigado, tamo junto. Belezinha? Ó, antes que a galera comece a comentar aí que tá dando retorno do meu áudio, porque eu tô sem fone, eu já vou colocar o meu no mudo. Vou pedir para você se apresentar para a galera, irmão. Falar aí sobre quem é Rômulo, dar as boas-vindas aí pro povo que tá entrando, galera do Rio de Janeiro. Boa noite, meninas. As superpoderosas aí. Conecta, salva. Estávamos falando de vocês mais cedo aí. É o trio, Quem corretora é de que tá aí? É a Lu, é a Aline ou é a Jéssica que tá online aí? ou as três. Ou as três, né? Sogrão tá entrando aí também, tá chegando uma rapaziada aí. Beleza. Irmão, eu não tô me ouvindo assim, nada. Eu tô ouvindo só minha voz aqui ambiente, tá? E você tá... Ah, é a Aline. Valeu, Aline. Obrigado pela presença. Vamos fazer um teste aqui. Como é que tá o áudio aí, galera? Eu falando aqui, Rômulo também aí. Pra mim não tá dando retorno não, cara. Eu tô ouvindo você bem, tô me ouvindo. O áudio, bora confirmar aí com o pessoal. Deixa eu ver o que é que o pessoal vai falar aí. Elas disseram aí que tá ouvindo tudo. Tô ouvindo tudo, ela falou aí, a Aline. Show. A live encheu, hein? Rapidinho. Tudo certo aí, F-Pop também, meus amigos. Amanda também confirmou. Então tá, Perfeito. vou nem colocar nada tudo aqui. Mas eu queria, Romulário, que você se apresentasse aí pra galera. Você que hoje é meu convidado na live. É uma satisfação imensa, irmão, ter você aqui comigo. Eu não vou falar, não. Deixa eu falar depois. Eu vou complementando aqui. Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rômulo. Eu sou mineiro, mas moro em Niterói. Sou meio mineiro, meio niteroiense. Casado com a Amanda.
que tá aí também, dando uma moral. Sou botafoguense, pai da Lúcia e da Hilda, que são duas cachorrinhas lindas que preenchem a nossa vida de felicidade. Corretor de imóveis desde 2022. Comecei há uns 4 meses aí na área já. E conheci Matheus, a gente chegou até essa live aqui, né? Engraçado, hoje durante o dia eu fiquei pensando bastante sobre a trajetória, né, Matheus? Que trouxe a gente até esse momento aqui, né? Como as coisas são. É muito legal pensar no que trouxe a gente até o dia de hoje, né? Todos os dias quando a gente acorda, quando a gente... E eu estava fazendo essa reflexão hoje, né? Como que todas as voltas que a vida deu para a gente estar aqui hoje reunido, trocando essa ideia com o pessoal e compartilhando o aprendizado que a gente teve junto nesse tempo junto, né? Verdade. Eu conheci Matheus, pessoal, em 2018, perdão, 2020. Eu conheci Muri em 2018. Conheci Murilo, que foi nosso sócio também, que é sócio de Matheus hoje. Conheci ele em 2018, num movimento do marketing digital aí, que a gente participava junto. E em 2020, Murilo, a gente reconectou por algum motivo. Acho que foi a pandemia e eu estava trabalhando na venda de produtos de serviço de telecomunicação por uma empresa aí, que a gente não estão pagando nada pra gente, não vou falar o nome, né? Eu vendia serviço de telecomunicação, cara, e veio a pandemia. E com a pandemia, eu fazia trabalho externo de porta a porta, eu precisei resgatar esse aprendizado de 2018 com o marketing digital nessa relação com o Murilo. Porque o Murilo já estava trabalhando com a GNSS, né, já fazendo o trabalho dele há um tempo, e eu fui pedir um socorro para ele me ajudar a botar uma campanha no ar para eu poder divulgar o meu trabalho como representante comercial desses serviços, né? E aí ele me deu uns toques e a gente conversou um tempo, eu fiz o negócio acontecer e deu certo pra caramba. Comecei a acordar com o cliente no WhatsApp, querendo internet, querendo televisão, e pô, veio para mim. Eu falei, cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não estava fazendo isso antes, né? Fui resolver fazer só no momento de crise, né? Eu ia falar aqui uma outra palavra, mas eu acho que não vou falar por enquanto, não. Vou falar, água bate na bunda, a gente pula para frente, né? Não tem jeito. E aí, Muri, no meio disso também, Matheus fez o mesmo movimento e acredito eu pelo mesmo motivo. Matheus se interessou pelo marketing digital, pela ferramenta, né? Que o marketing digital, pelas possibilidades que o marketing digital poderia oferecer para ele como corretor, como vendedor também, né? Naquele momento. E que ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia que a Selic ia para 2% mais para frente, né, irmão? E se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, naquela época, eu acho que muitas coisas maiores ainda teriam acontecido. Mas a gente sabe que tudo tem também um motivo também de acontecer, um momento de acontecer. Com certeza. É o tempo de maturação que a gente precisa, né, cara, para realizar aquilo que é realmente importante na nossa vida. E aí, Matheus procurou Murilo na época, e Murilo me procurou para dar uma ajuda, porque Murilo já fazia muitos trabalhos no marketing e ele não tinha braço, né, para estar fazendo também. E aí a gente se conectou nesse momento e fizemos um trabalho incrível até aqui, né? O famoso, eu conheci Matheus quando tudo era mato, né, irmão? Eu vi esse empreendimento aí quando o terreno tava com mato até a cabeça ainda. Comprei na planta, né? Na planta. Geralmente é o Muri aí. O Muri acabou de... Aí, Muri. Daqui a pouco ele entra aí também para dar um alô. Tá aí na live. Comprei esse empreendimento Golden Boy na planta. Acredito. E, cara, foi o melhor investimento que eu pude fazer naquele momento, né? Eu ainda trabalhava na Claro. Aí, falei. Sabia que ia sair uma hora. Eu ainda trabalhava no serviço e comecei a fazer os trabalhos do tráfego
com o pouco conhecimento que eu tinha, Muri também confiou em mim, e a gente foi bolando as estratégias de marketing, bolando a linha de conteúdo que Matheus ia propagar, fazendo uma análise de público, fazendo um trabalho muito legal e muito fluido, né, Matheus? Muito natural, sem muita... Aprendendo muito com o processo, né, cara? Aprendendo muito no dia a dia. A cada reunião que a gente fazia, a gente tinha uma visão diferente, né? A gente sentia que a gente avançava mais alguns metros, né? E começava a enxergar mais, né? Um pouquinho à frente. Com aquela lanterna que a gente andava o que ela clareava, mas não tinha certeza do que tinha lá depois, e quando a gente chegava, né, tava tudo já mais claro e a gente percebia que o mundo de possibilidades que ia a partir do jeito que a gente avançava. Bom, passado aí, a gente foi 2020, 2021, né, sucesso, ascensão, a gente começou a perceber que tudo que a gente planejava tava virando, toda a visão que a gente tinha se concretizava, e muito fruto do trabalho, da consistência de Matheus. Os resultados foram acontecendo, e eu tomei Matheus naquele momento em que ele buscou a gente para assessorar ele, né? Para mim, pelo menos a partir do meu ponto de vista, ele se tornou um grande exemplo de consistência, né? Do que a consistência pode fazer. E eu, vindo ainda, terminando faculdade, tinha acabado de terminar minha faculdade, me formei em engenharia de produção, não pulei essa parte aí, mas tinha acabado de me formar no final de 2019 em engenharia de produção. Não tinha conseguido me colocar no mercado, não me via no mercado como engenheiro de produção. Tinha outras experiências, trabalhei como barman aqui no Rio, e trabalhei na área comercial, tanto nessa última oportunidade, quanto quando eu cheguei, eu fui representante de produto para salão de beleza. Foi a minha primeira experiência de trabalho aqui no Rio, não conhecia nada. E estava buscando meu espaço no mundo, né? Estava buscando me colocar, e vocês apareceram assim de uma forma muito providencial naquele momento. E a corretagem me mostrou ser um caminho, através do seu exemplo, né, e de todo mundo que eu fui conhecendo através do trabalho que a gente desenvolveu, porque eu precisei mergulhar, né? Precisei ir um pouquinho mais fundo para estudar, para conhecer, para bolar os conteúdos, né? E fazer os criativos, os cards, né? Haja card, porra. Uma hora que você começa a pegar, de tanto conviver, né? E conversar a respeito, você começa a pegar um entendimento ali, mesmo que você antes, né, não era diretamente da área da corretagem, mas você começava a pegar um entendimento de como estava aquilo ali. E aí agora, dentro da área, certamente tem muita coisa que você já está familiarizado. Com certeza. Nomenclaturas utilizadas na corretagem, até o próprio passo a passo do trabalho que você executado, né? Sim, sim, com certeza, cara. E a gente vai percebendo que as conexões muda o linguajar, muda a nomenclatura das coisas, mas a gente começa a perceber que o processo de venda ele não muda, né? A base para você fazer o trabalho, que é você vender algo, né? Vender alguma coisa, é a mesma base. Muda o produto, muda o conhecimento que você precisa ter, alguma coisa mais específica, mas a base da receita é a mesma, né? E o arroz com feijão é o mesmo que você faz para vender um tênis, para vender uma ideia, né? Até porque, para mim, vender não é coisa só de vendedor, né? A gente se vende o tempo todo. O que a gente está fazendo aqui é vender uma ideia. Qual é a ideia, né? É a gente trocar e falar sobre o início da carreira como corretor de imóveis. Bom, e nesse meio do caminho apareceu a Flora Imóveis, né? As meninas estão aí, a Aline está aí representando. Não sei se tem mais alguém. Se tiver, se manifeste aí. Se tiver mais alguém da Flora Imóveis aí, dá um alô, manda um foguinho, manda alguma coisa aí. Flora Imóveis é o quê? Conta aí pra galera. Então, aí, cara, como é o que eu disse, né? Eu gosto muito de olhar para trás e ver as voltas que a vida dá para ver onde a gente está hoje, né? Para perceber o que trouxe a gente até aqui.
E aí, a Flora Imóveis, a história da Flora Imóveis é o seguinte: os proprietários da Flora Imóveis foram meus vizinhos de infância. E eu cresci junto com as proprietárias e fui lá é uma família, é a mãe, que é a Silvana, o Léo e as três filhas, Raquel, a Rafaela e Débora, com os respectivos maridos. Fernando, não vou esquecer de ninguém, porque Fernando, Ricardo e Fabinho, que é a galera que hoje é a Flora Imóveis. Eles são o coração da Flora Imóveis. E por coincidência, eu me mudei para o Rio primeiro, eu não morava em Niterói, não tinha pretensão nenhuma de morar em Niterói, mudei para cá porque conheci a Amanda, minha esposa, e ela é natural daqui, e a gente se conheceu e resolveu mudar para cá. Mas o pessoal da Flora Imóveis tinha vindo para cá, largado tudo lá em Piquiri. Piquiri, gente, só para vocês, muita gente não conhece. É uma cidade de 3.500 habitantes no interior de Minas Gerais, que fica próximo aqui do estado do Rio, mas é uma cidade de interior, pequena, que, para vocês terem ideia, eu era o único Rômulo lá da cidade. Saiu, agora não tem, né, outro Rômulo. Chegar só tem eu de Rômulo na cidade. E a gente viveu lá a infância toda, e na adolescência, a partir dos 18 anos ali, é natural que a gente faça esse movimento de sair de lá em busca de oportunidades. Aí a gente vai para Juiz de Fora, que é uma cidade maior vizinha. Acredito que isso aconteça muito aí em Salvador também, né? Das cidades pequenas da região, de pessoas fazerem essa migração aí para Salvador. E aí eu me mudei para o Rio e eles vieram para Niterói. Acho que isso já tem mais de 10 anos. Aí a Aline dando um alô aí. Já tem mais de 10 anos que eles vieram para cá. A família toda, para serem corretores, vendo a oportunidade na corretagem, né? E hoje eles trilharam um caminho e conseguiram construir a própria imobiliária. Legal. Hoje eles são corretores, são donos, né? São donos e corretores ainda, também vendem, também atuam na frente de prospecção com a gente, atendem cliente, participam de plantão, estão no início de uma jornada longa que a gente sabe que é, né? Você, não sei se tem alguém da Imob, mas se tiver, o Eric pode dar um alô aí também, a galera. Cara, você teve a experiência com a Imob agora recentemente, conheceu as pessoas e sabe um pouco da história que é, né? Todo mundo tem uma história por trás, ninguém sai da plateia para o palco, né, num pulo só. E aí eles, no meio desse caminho, eles já tinham me feito um convite anteriormente, porque sabiam que eu estava trabalhando com vendas, né, na área comercial, e me convidaram no momento. Eu falei, cara, não quero trabalhar, não me vejo como corretor, estou trabalhando aqui hoje já, estava numa estabilidade, né? Tinha vale-refeição, tinha vale-alimentação, tinha PPR, salário caía na conta todo mês, tava tudo, entre aspas, estável na minha vida. E eu falei, não, e realmente eu não via isso uma possibilidade, né? E aí, com você, eu comecei a enxergar esse mundo, né? Através de você, eu entrei um pouco mais e comecei a conhecer. Despertou meu interesse de início, achei legal, mas ainda não era o que eu queria, não via como algo que eu poderia fazer. E continuei avançando, seguindo em frente. E veio agora 2020, de 2021 para 2022, algumas coisas mudaram e eu achei que valeria a pena. Comecei a trabalhar, desculpa, vou voltar um pouquinho. Eu comecei a trabalhar com eles na imobiliária, fazendo o marketing deles também. Com o conhecimento que eu adquiri com vocês, eu comecei a captar clientes também e fui trabalhar com eles, fazendo a mesma coisa que a gente fazia. E aí, cara, aí eu mergulhei de cabeça, né? Comecei a entrar na imobiliária, comecei a conversar com mais corretores, porque até então, gente, eu e Matheus, a gente nunca se viu pessoalmente. Nós somos... A gente esquece disso às vezes, né? Não, para mim, eu já conheço você. Eu esqueço às vezes porque realmente a gente nunca se viu pessoalmente. A gente se conhece desde 2020 por reunião online e a gente nunca se encontrou, ainda não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Mas é como se a gente fosse criado junto, né? Me sinto
essa é uma das maravilhas, velho, que eu admiro muito no digital, entendeu? Tem pessoas que gostam de criticar, de falar, sabe, aquilo, pô, beleza, tem pontos positivos e negativos, mas essa aproximação nossa, esse relacionamento que nós criamos em 2 anos, acabou sendo muito próximo pela construção que a gente teve durante esse processo, mas porque o digital nos propôs isso, né, cara? Sim, Se não fosse através dele, nem você teria conhecido o Murilo, na verdade, né? A gente exatamente. é a realidade. Exatamente. Pô, quando eu começo a avaliar esses pontos assim, tava conversando recentemente com o Muri, que a gente tem a Dani. Dani tá assistindo aí a live também. Dani Sim. tá, ela é corretora estagiária e ela faz a parceria conosco. E a gente passa leads para ela e tal, tal, tal. E aí o que é que acontece? Até um mês atrás, se eu não me engano, Muri e eu não conhecia a Dani ainda pessoalmente. Ela é daqui de Salvador, cara. Então, para você ver como realmente o digital ele possibilita, antes de você conhecer a pessoa até pessoalmente, uma aproximação, uma construção. É claro que isso vai de pessoa para pessoa, né? Como diz a expressão, né? Tem que dar match para poder acontecer, mas, poxa, isso é muito bacana, o que é proporcionado através do digital. Com certeza. É uma ferramenta incrível, né, cara? É uma ferramenta realmente que a internet em si, né? Ela veio, realmente surgiu para mudar o mundo, né? Isso não tem como ninguém questionar. A gente ainda está entendendo, a gente ainda está aprendendo muito como se relacionar com todas essas possibilidades que a internet traz para a gente, né? Estamos achando aí a medida do que vale, que não vale, muitas pessoas questionam, enfim. E aí, bom, voltando lá na história, E, eu resolvi dar o primeiro passo, estava trabalhando com eles fazendo assessoria de marketing da Flora Imóveis, e, cara, já estava com a intuição soprando no meu ouvido e de que talvez valeria a pena eu avançar, né, para me arriscar, né? Eu acho que é arriscar, porque você está entrando num processo de desconhecimento do que você não conhece. Então você tá avançando no desconhecido, né, cara? e, É aquilo, eu gosto da analogia da lanterna, né? Que a lanterna ela te dá 5 metros na frente. Você tá vendo 5 metros à sua frente, que eu falei antes. Mas se você não avançar, você não vai ver mais 5 metros, né? Se você ficar só refém daquilo que você está vendo e agir a partir disso que você está vendo, você está muito limitado, né? Então, se você avançar, você já andou 5 e ganhou mais 5. Eu é, gosto muito dessa analogia, né? E foi isso. Eu falei, cara, eu vou avançar aqui e conversei com a Amanda, porque vem muito o paradoxo da estabilidade, né? Eu acho que todo mundo que quer entrar na carreira de corretor de imóveis entra no paradoxo da estabilidade. O que a gente conversou isso mais cedo, eu dei um nome para isso. Você sabe que eu gosto, né? Plantão online tá aí para provar isso. e, Eu falei, cara, vou dar um nome, é o paradoxo da estabilidade. O que é paradoxo, né? É duas coisas que não convivem ao mesmo tempo, né? É meio que isso. Você não tem, elas não se relacionam no mesmo lugar. Quando a pessoa que está hoje pensando em ser corretor, provavelmente, muito provavelmente, arrisco dizer que ela quer ser corretor por causa do retorno financeiro. A maior coisa, o maior atrativo de quem ainda está hoje do lado de lá, ainda não entrou na casinha, é falar assim, cara, ser corretor é uma parada que dá dinheiro. Tô vendo Matheus, tô vendo fulano, tô vendo ciclano, tem uma galera aí ganhando dinheiro. Tô vendo o Ricardo Martins aí andando de Porsche, pra cima e pra baixo. Pô, se esses caras conseguem, talvez eu consiga também. Mas, ao mesmo tempo, o que dá mais medo de se tornar corretor é o fato daquilo que a gente ouve quando a gente comenta com alguém, né? Ah, mas, pô, corretor, se não vender, não ganha. Ainda tem que gastar. Mas, porra,
né? Aí você fica nessa muvuca maluca e segurando na corda do caranguejo ali e pra lá e pra cá. Você não sabe o que. Aí você fica vivendo isso. Fala, cara, vale a pena? Não vale? Vale, não vale? Vale, não vale? Então, assim, é um risco. É óbvio que a gente precisa medir esse risco, né? São situações e situações. Porque não é nossa intenção aqui, falando agora para as pessoas, tentar dar uma regra, definir uma regra de como é e como não é. A gente quer estar contando a nossa história e a minha história é diferente da do Matheus. A história de início dele é diferente da minha. Então eu estou contando o meu início. O Matheus hoje ele já está no meio da história dele. Toda história tem um início, um meio e um fim. Esse fim, provavelmente, dependendo do que você seguir na vida, vai ser a morte, né? Que todo mundo vai chegar lá e tá tudo certo. Ela tem a sua função aqui entre nós. Mas eu tô no início e o Matheus está no meio. O início do Matheus foi completamente diferente do meu. Algumas coisas, é o que eu falei no início, o arroz com feijão aconteceu. Ele teve pessoas que apoiaram, ele teve um exemplo, que foi a sua mãe, né, irmão? Que pegou na sua mão e te colocou lá. Você também, antes de ser corretor, você estava ainda pipocando entre uma coisa e outra, meio sem saber o que fazer. Histórias são muito semelhantes. Eu acho que... Quer ser corretor? Ninguém acorda pensando, eu quero ser corretor. Exatamente. Fica assim, no final, o cara, pô, vou ser corretor hoje. Exatamente. Hoje eu vou entrar aqui na corretagem, é fácil o acesso. Nenhum pai vira pro filho, nenhuma mãe vira pro filho. Dificilmente, a sua mãe é uma exceção na face da terra. Ninguém cria seu filho falando assim, ó, você vai estudar para você ser corretor. Ninguém faz isso. Não é um processo natural. É porque tem um detalhe, minha família, ela tem uma veia comercial muito forte. Minha mãe é filha de comerciante de feira e ela com 8, 9, 10 anos de idade estava na feira com meu avô. Meu avô tinha vários tipos de comércio. E aí ela já tinha essa identificação. Por mais que não seja a área da corretagem, mas a área de vendas ela tem um pulso muito forte na minha família. Uhum. Acabou que ela enxergou isso, né? Ela enxergou, acho que talvez a habilidade de ser uma pessoa que consegue fazer uma conexão também com facilidade com as pessoas. Pelo menos assim eu acho que eu consigo, né? Mas eu acho que ela percebeu isso e falou, pô, tô vendo que meu filho se formou num curso que não tá dando certo para ele, eu vou dar uma indicação de outra coisa. E aí a corretagem foi a primeira que ela viu com esse pensamento aí também, né? Dos ganhos. E realmente são realmente ganhos. Eu posso garantir aqui em live para qualquer um de vocês. São ganhos ilimitados que a corretagem possibilita. Eu acho que não tem profissão que dê a perspectiva de ganho que a corretagem dá hoje, não. Não tem. E aí eu digo o seguinte, cara. Só uma pergunta. Você está disposto a pagar o preço para ter esse ganho ilimitado? Exatamente. Se eu tiver o pensamento assim, vou encostar aqui, vou sentar para esperar cair o cliente ali na porta para eu atender, ou vou esperar a construtora ou imobiliária me mandar o lead. Meu amigo, não é assim que funciona, não. Não espere que seja assim, porque não é assim. Você tem que fazer por onde acontecer para esses ganhos financeiros terem a proporção que você, né, está interessado em obter. Então, assim, eu já ouvi algumas pessoas comentando que conversaram com determinados corretores e os corretores, ao invés de colocar para cima a profissão, ficou falando que a profissão, sabe, ficou falando a parte difícil da profissão, sabe, Romulo? Sim, o lado Ruim. tem o lado positivo, reforçando o lado ruim, né? Eu sou corretor de imóveis e eu sei o que é bom e o que é ruim na minha área hoje. Sim. E eu tenho coisas ainda para conhecer. Mas eu jamais vou chegar para Rômulo na perspectiva de Rômulo buscar algo e dizer que a profissão é ruim, porque senão eu estaria entrando até em contradição. E por que eu ainda estou nessa profissão? Eu lembrei de um negócio. Você lembra quantas vezes você me mandava mensagem e falava, irmão, você está podendo falar? Você me ligava injuriado com alguma coisa que tinha acontecido, dessa parte do lado ruim, né? Que você
Só para desabafar. Porra, porque isso começou, eram os problemas bons, né? Que começaram a surgir a partir do seu avanço. Até então, nem isso você tinha. Nem problema existia. Exatamente. Você não tinha nem o que resolver, né? Porque você não estava avançando. Você não estava. É a história da lanterninha. Você não estava se colocando à disposição de saber o que tinha nos próximos 5 metros. Exato. E você foi descobrindo a partir do momento que você foi avançando, né? E às vezes a gente tá isso para a vida, né? Eu acho que a gente vai acabar de uma certa forma agregando também para outras áreas da vida das pessoas que estão aqui vendo, né? Porque é isso, né? Eu acho que a parte de ser corretor, né? A Samuca te zoando aí. Ah, Demais, Samuca. Meu Deus do céu. Era uma agonia que não acabava nunca, meu irmão. ó, deixa eu dar só um relato aqui. E Fernandinho, meus dois gerentes na corretagem. Fernando, deixa eu ver se Fernando ainda está aqui. Se Nando ainda tiver, vai ser massa. Nandinho entrou nesse instante, eu vi ele aqui, mas não deu para dar um salve nele. A Gabriela falou uma coisa interessante aí que tem um gancho pra gente falar depois. Massa. Nandinho saiu, mas Nandinho era meu gerente no meu iníciozão lá em 2016. Eu passei 8 meses para fazer a primeira venda. Na época, eu pegava transporte público, eu só tinha dinheiro para uma passagem, então eu saía andando da Avenida Paulo VI, na Pituba, e ia até o Salvador Shopping para pegar um transporte que ia direto para minha casa, todos os dias. E Fernandinho falava para mim, rapaz, no terceiro ou quarto mês ele chegou para mim e falou assim, velho, você é corretor mesmo. Eu nem Eu era estagiário ainda na época, cara. Eu não era nem corretor ainda de Cresce, realmente. Eu era estagiário. E aí você é corretor mesmo. Eu falei, por que, Nando? Ele, rapaz, você, velho, tem 4 meses aqui, não para de tentar. Você realmente fica persistindo no que você quer. E mesmo com a dificuldade que eu trocava ideia com ele, né? É uma coisa assim que eu tive também essa sorte de ter Fernando como gerente na época, que eu trocava muita ideia. Sorte, né? Tive essa Teve sorte. essa sorte, né? E outra sorte que na época também me pegou num momento de transição complicado e que me ajudou muito, sempre com ideias, com aquele conselho amigo, aquela ideia também profissional para fazer com que você amplie mais sua ideia profissionalmente falando, né? Que já passou, né, pelo que você estava passando, que viveu aquilo ali e sabe que aquilo passa, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, pô, cara, eu analisando isso, eu realmente percebo que eu quero deixar esse exemplo. Foram 8 meses para fazer a primeira venda, galera. 8 meses. E realmente foram 8 meses muito difíceis para quando depois de fazer a primeira venda, o primeiro honorário. 17, eu lembro exatamente a ordem. 17 mil no primeiro honorário, no segundo Isso, em que ano que foi isso, Matheus? 2016 como estagiário, tá? Eu não era nem corretor ainda. Nem tem muito tempo, né, irmão? Meu pai perguntou se isso era lavagem de dinheiro. Calma que você vai. Você pegou isso de quem, né? Igual quando a gente chega em casa com um negócio que não é nosso, quando a gente era criança. Onde você pegou isso, menino? Ele queria meu extrato de onde é que foi depositado. Eu falei aqui, rapaz, da imobiliária. 17 mil na primeira, 8.500 na segunda, depois mais 10 mil na terceira. Toma. No ano fiz uma de 5 mil. E aí, pô, mais ou menos que nessa época, minha vida meio puf. Só que eu não tinha educação financeira. Certo? Vale lembrar isso daí. Eu fiz muito dinheiro, fiz um volume E bem novo, né, irmão? Você tinha 20 e quantos anos? novo, eu tinha 23, 25 anos. sem filhos, solteiro na época, enfim. Então, não tinha nem assim o pensamento de dizer, pô, tinha algum compromisso. Eu realmente ajudava minha família, que era primordial, sempre foi primordial. Nunca peguei um centavo assim, cara, de pensar, vou fazer as coisas para mim. Sacou? Sempre peguei e falei, não, vou ajudar minha família e vou fazer coisas para mim. Primeiro comida na geladeira, depois a gente compra um tênis novo, né? Exatamente. E Senão aí não dá. eu fui entendendo que a corretagem ela tem ciclos, sacou? Ela tem ciclos. E um ponto, só uma pausa. Você falou da questão do dinheiro, né? Que é a primeira motivação.
a sua primeira motivação, assim, nem, você não teve essa questão como primeira motivação porque a sua mãe te levou para isso, né? Sim, sim. E de repente, isso, na verdade, para você no início, não foi nem a solução, se tornou um problema, né? Te confundiu, te desviou daquilo que era realmente importante, daquilo que realmente era a proposta, né, em estar ali trabalhando como corretor. O dinheiro te confundiu, virou um problema. Então é mais uma vez o paradoxo da estabilidade, né? A gente achando que dinheiro vai trazer estabilidade pra gente. Mas na verdade, cara, pode acontecer muita coisa, né? Ah, desculpa, irmão, te interrompi. Pode continuar. Eu te pedi uma pausa, você continua aí. Ó, deixa eu falar. Samuca tá dizendo aí, ó. Ó, esses 400 é mentira, tá? Esses 400 ele quer me fazer um elogio muito grande. Não foram 400 não. Era assim, 250, 200 leads por dia de ligação. Que era uma campanha que tinha na JVF. Que você, quem mais ligasse agendando, ia ganhando uma premiação. 150, 150 reais. Aí teve uma época que eu era campeão dessas ligações aí. Aí essa história aí, com detalhes, eu não vou contar hoje não, porque tem uma parte dessa história que ela é muito, você sabe, Romular, e Samuca também, que é muito pessoal, mas que não é assim na live que eu vou. Mas esse dinheiro aí, quando eu pegava, ele, na verdade, ele caía na minha mão e eu pagava uma pessoa. Depois de tudo. Mas assim, a gente fala, É aquele meme, né? Alguém conhece o agiota aí que não bata, que não mate? sabe de tudo, é que Samuca fala pra mim, irmão, lá na frente, você vai contar essa história sorrindo. E E na aqui época, estamos. e na época eu chorava, irmão. É foda. Ele falou aí chorão, vou contar para vocês aqui, ó. Em 2020, quando eu entrei no mercado imobiliário de novos, que era algo totalmente novo para mim, eu não tinha. Quando a gente se conheceu, né? Quando eu te conheci, Samuca foi meu gerente, ele que me ensinou basicamente tudo a respeito de, vou dar exemplos aqui, plano de pagamento, como é que funcionava um atendimento de um empreendimento novo, plantão. Eu não sabia nada, irmão, nada, 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 nunca tinha pego um plantão, não sabia nem o que era uma house, sacou? Não sabia nem o que era uma house, cara. Samuca que foi falando assim, ó, O que Golden, é uma house? Aproveitando para os iniciantes aí. é um local, um stand de atendimento de uma construtora, onde tem os corretores que trabalham ali específico naquela construtora. Isso é uma house. E aí eu trabalhei na house da JVF, na época. Né? Iniciei aqui na JVF em 2020 no mercado de novos. E aí, cara, assim, Samuca contava para mim, eu chegava para ele, falava para ele do meu desespero, das coisas que estavam acontecendo. Ele falava, irmão, tenha calma, continue que vai dar certo. E eu tive essa sorte, como eu falei, de ter um cara como ele, que estava ali todo dia, meu irmão, faça chuva ou faça sol, meu irmão. Samuca sempre tinha uma palavra para dar, sacou? E a gente brinca da sorte, entre aspas, né, cara? Porque eu tenho certeza que o Samuca fez isso por você e por muitos outros poucos corretores. Acredite, acredite. Porque ele só fez porque ele viu que você queria continuar seguindo em frente, que você precisava daquela ajuda. Se você não tivesse fazendo movimento nenhum, ele não ia se preocupar com você, ele não ia estar nem te vendo. Se não tivesse, nem se você, tipo, você desistisse, né? E isso me lembrou uma frase que a Débora, que é uma das nossas das chefes lá da imobiliária, das proprietárias, a gente numa conversa lá e a gente falando sobre qual eram as dificuldades, né, de ser corretor. E aí ela falou o seguinte: a grande dificuldade não é vender. O mais difícil, porque às vezes as pessoas também que estão aí para começar ficam assim: ah, eu não sei vender, nunca vendi nada, não sei, sabe, não vou saber por onde começar, preocupado já com algo que é o fim, né? Não é o meio, né? Preocupado que não vai conseguir vender. Isso Sim, é o meio do caminho, gente. Não é a primeira coisa que você vai fazer, não é vender. Esquece, não é isso. Então, se esse é um problema, elimina. Esse problema vem depois, um terror de cada vez. O meu mestre do jiu-jitsu fala isso. Você tem que ter calma, um terror de cada vez. Primeiro você está aqui na agonia, aqui, sai dessa agonia. Ah, mas se eu sair dessa, ele vai para outro, vai para minhas costas. Meu irmão, um de cada vez. Senão você não resolve. Aí ela fala o seguinte, que o problema não é vender.
a maior dificuldade não é conseguir vender. A maior dificuldade é ficar sem vender, né? Porque é uma realidade também. A gente não está aqui para vender a profissão corretor de imóveis. A gente está aqui para falar como que é o início. E como que é o meio e como que é o fim. Isso que eu acho que eu falei aqui é para sempre. Que a Débora é uma pessoa que já trilhou um caminho e hoje ela está abrindo a própria imobiliária. E ela repetiu isso para mim. Com quase 15 anos de carreira na corretagem. Entendeu? Ela está falando isso hoje, não falou isso para mim há 10 anos atrás. Ela acredita nisso hoje e realmente é. É isso que você acabou de descrever. Mesmo que hoje você tenha resultados expressivos, você toma muito mais não do que sim. Todo dia. Inclusive, É muito mais. total, mano, total. Quantos leads entram? A gente via nas campanhas lá, entravam 40, 50, 60 pessoas no mês. Às vezes 10, 5, 7 pessoas no mesmo dia. E nenhum desses... Cara, e quantas vendas a gente fazia? 6? 3, né? No início era 2, uma por mês. E leads, 50, 60 leads que entravam ali, né? E a gente fazendo um trabalho, a gente sabia que era um trabalho diferenciado, que eu entregava mais do que os outros entregavam, e por isso a gente estava tendo aquele retorno. E mesmo assim, é muito mais não do que sim. Não, a proposta da corretagem, na parte de vendas específica, né? Assim, basicamente a pessoa tem um ciclo de venda, né? O mercado imobiliário ele é muito cíclico. É muito difícil você pegar um cliente e ele já comprar de imediato com você. O cliente ele vai estar pesquisando, ele vai estar estudando, ele vai estar vendo a possibilidade de compra dele. Então, é claro que a maioria das possibilidades de receber, a maioria das possibilidades de receber um não é muito maior, justamente porque você vai estar ali garimpando, né? O que a gente conseguiu fazer foi um aperfeiçoamento de, ao máximo possível, tentar pegar clientes que fossem clientes qualificados de compra, né? Que aí já clientes que se encaixassem com aquilo que a gente vendia, né? O trabalho do marketing, né? Lembra da primeira coisa que a gente fez, que foi definir a persona? Sim, sim. Foi e identificar assim, quem eram as pessoas que compravam os produtos que você vende. Exatamente. Né? Não é vender para quem não quer comprar o que você está vendendo, que às vezes uma crítica a mim em relação a algumas práticas, né, hoje em dia na corretagem. É a lista de transmissão aleatória. Eu recebo até hoje, a gente comprou o nosso apartamento aqui, enfim. Mas vira e mexe, quando eu fiz as pesquisas na época, acabei falando com alguns corretores, e até hoje eu recebo umas paradas que, cara, não fazem sentido nenhum para mim. Olha a energia, o tempo que esse cara está gastando para fazer isso, a frustração que ele vai ter, porque às vezes ele não vai ter retorno nenhum daquilo ali. E depois fica assim, pô, ou seja, você está tentando vender água no mar, né? Sim. Você está lá mergulhado no oceano vendendo água para peixe, porque não faz sentido. Você está dentro do ambiente, dentro da água, uma coisa que ele não precisa, é o que eu estou querendo dizer. Você está vendendo uma solução que não resolve o problema daquele cliente. Sim. E aí é o que a gente estava fazendo, buscar pessoas que, né, se encaixassem naquele sapato que a gente estava vendendo, né? Naquele número de sapato. Mas rapidinho, retomando, irmão, só para a gente não perder a linha de raciocínio, depois que você entrou na Flora Imóveis, isso. Seus resultados, como é que ficaram lá em relação? Eu ia falar disso da minha primeira venda, né? Minha primeira venda foi um terreno que eu fiz. Foi um lead da imobiliária. A gente faz os plantões, né? Para quem não trabalha, para quem está aí que não é da área, a gente tem os plantões. E o plantão não é uma seleção de corretores, é uma escala de corretores que fica ali e que tem o direito de receber os leads que entram pelo site, né, da empresa ou pelo telefone. Ficam na vez ali para atender os clientes, para fazer a recepção desses clientes. E aí um senhor ligou para mim e interessado em terreno, a princípio. Era até um Alphaville o anúncio que ele viu. A gente tem um Alphaville aqui em Maricá, que é uma cidade vizinha.
E um cara, um cliente muito difícil, por sinal, que gostava de, me trouxe muita informação. No meu primeiro atendimento eu fiquei empolgado, e ele falando. Falei, caramba, cara. Mas a minha experiência com a venda facilitou muita coisa. Eu já ter trabalhado com venda, né? Meu trabalho com atendimento ao público e tudo mais. Isso me deixou um pouco mais tranquilo. Mas eu falei, e agora? É o cachorro que corre atrás da roda do carro, na hora que o carro para, ele não sabe o que fazer, né? Ele fala, o que eu faço com esse carro agora? Não tem como comer, por onde que morde, não sei. E aí foi fluindo, a galera da imobiliária me ajudou muito, muito mesmo, me dando as visões, me explicando sobre as oportunidades que tinham, me passando opções para eu mostrar para ele. E um cara difícil, principalmente querendo ganhar vantagem o tempo inteiro, era um investidor. E queria comprar um terreno para investir e porque queria, sabe, fazer um bom negócio para ele, né? Só que a gente tem que entender que bom negócio é bom negócio para todo mundo. Tem que ser bom para o imobiliário, para o proprietário e para o comprador. Senão não é bom negócio, né? Ficar ruim para alguém não é bom negócio. Enfim. E aí vamos lá. Ele falou para mim, cara, eu tô em Resende, vou chegar aí, tô sem carro. E aí alguém falou para mim assim, falou, não bota cliente no seu carro, porque a cliente que entra no carro de corretor não compra. Eu falei, caramba, cara, e agora? O que eu faço? Mando o cara idiota. E era uma cidade vizinha, né? Era uma cidade vizinha. Não sei, a pessoa tinha uma experiência através disso, provavelmente ela deve ter tido a recorrência da coincidência e isso aconteceu. E aí ela me passou esse toque. Foi numa intenção de me dar um toque. Eu falei, não, como sempre, né? Sempre fui meio rebelde. Falei, não, vou ignorar, mas fiquei meio assim. Questionei, fiquei pensando comigo. Falei, pô, onde é que isso, por que isso pode me atrapalhar? Enfim. Falei com o cara, vem e vambora. Matei no peito e assumi a bronca. Falei, se der errado, beleza. Vou ouvir eu avisei e tá tudo certo. Segue o baile. Cara, ele me fez... Maricá fica, acho que uns 60 quilômetros daqui. Só que de Maricá pro condomínio do terreno eram mais uns 30, enfim. Era longe, então eu investi tempo, investi energia. O cara entrou no meu carro, tive que conversar, tive que ser agradável com ele, tive que fazer aquela experiência ser positiva para ele, né? E para mim, porque se eu fosse babaca com ele, o cara tava dentro do meu carro, o que eu ia fazer? Entendeu? Arrisquei, porque ele poderia ser um cara, uma pessoa arrogante, a gente poderia não dar o match ali na hora, né, de conversa. É aquele famoso, a gente tem que ter 5 minutos de conversa de qualquer assunto para falar, né? Enfim. Sei que eu fui 2 vezes. Eu fui uma vez, mostrei 3 condomínios para ele, voltamos, ele falou, quero ir de novo ver... para fazer a revisita. A gente mostrou, acho que eu mostrei uns 4, aí ele filtrou 2 e queria ir de novo. Aí, enfim, decidiu. E, cara, é uma sensação maravilhosa. É fenomenal. Eu já vendi tênis, já vendi curso de pós-graduação, curso de extensão. É a mesma sensação, cara. Acho que o trabalho que a gente... Isso que a gente faz... A mesma sensação de vender uma casa de 1 milhão, por isso que eu falo que não é. O dinheiro depois ele vai ficar relativo, né? Vai ser a consequência daquilo, todo aquele trabalho. É a mesma sensação de vender um tênis de 100 reais, foi vender um terreno de 80 mil. Nem era nada demais. Foi uma venda. E aí, na hora que ele falou, não, beleza, prepara os documentos aí que eu vou assinar. Cara, que sensação incrível. E assim, a energia da imobiliária, todo mundo feliz por mim, todo mundo feliz porque tinha feito a primeira venda. E aí, recentemente, agora eu fiz até a segunda e foi muito mais fácil. E é engraçado que você continua com esse tesão, né, por fazer, mas não pela assinatura do contrato mais. Você fica mais com o seu tesão maior em resolver o problema daquela pessoa que chegou até você. É engraçado isso. Sim. A primeira venda, eu só olhava para o fim, eu só olhava para a assinatura do contrato, mas eu percebi que nessa experiência com esse senhor,
que era muito além disso, né? E aí, Muri, não sei se ele tá aí ainda. Se estiver aí, Muri, dá um foguinho aí pra nós aí. Ele postou uma frase esses dias que é o seguinte: você não ganha para trabalhar, você ganha para resolver problemas, criar soluções e encantar clientes. O trabalho é o meio, não o fim. E é exatamente isso. O que eu vejo hoje, a partir do que eu já avancei na profissão de corretor, é isso. Ser corretor de imóveis, para mim, hoje, nesse momento, é isso. É resolver o problema das pessoas. E chegam vários problemas diferentes. Você sabe disso. Chega o cara que às vezes... Você lembra uma vez que você foi parar, não sei aonde? Eu não conheço Salvador direito. Que você foi até a casa do... Foi você e Samuca. Acho que Samuca tava junto. Ai, meu amigo! A galera de Salvador. Onde que é? Eu fui parar no Uruguai. Não é fora do Olha. país. Você nunca tá ligado aí, ó. Essa história foi fenomenal, cara. Samuquinha, diga aí no Uruguai, painho. Não sei se dá, já são 5 para as 9 já. A galera tá aí, agradecer a galera, deve estar legal, né? Acho que a gente tá atraindo, mas é uma história fenomenal. E que Matheus ficou falando, ô pai, veja aí, eu morrendo de rir aqui, cara, dele agoniado. Falei, cara, que maluquice que foi isso. E é isso. E esse cara nunca mais voltou, né? Não chegou a comprar depois, não, né? Cara, esse cara voltou e comprou com outro corretor. Tá bom. Mastigou, tá bom. Foda. Eu vou falar uma coisa. Tem Ele deve ter ficado sem graça, pô. cliente que é. Na boa, sério mesmo. Tem cliente que propositalmente, ele é maldoso. Acredite, pô. Acredite, porque quando ele chegou no stand, no dia que ele voltou, ele chegou, me viu e fingiu que não me viu. E Samuca viu isso. Acho que ele ficou sem graça. Não foi maldade, não, coitado. Graça, das duas. Porque foi uma situação muito, muito delicada. Ele se expôs, enfim. É isso. Você tá ali para disposto a resolver problema. Mas nem sempre você vai ser a solução que esse cara precisa, né? Às vezes você vai fazer de tudo, vai entregar o seu dos 1000% e não vai ser a solução. Eu tive essas experiências já. E é legal que quando você entende, mesmo fora do digital, eu acho que o digital, entrando agora nessa questão, o que você faz hoje é chamado de marketing de relacionamento. Eu acho que até um gancho, uma palavra-chave, para quem tem interesse em estudar mais sobre isso e entender o que Matheus faz, gente, e o que a gente construiu com a marca Matheus Santana, que hoje existe o Matheus e existe o Matheus Santana Golden Boy, que não é muito diferente não, tá? Conheço os dois e não tem muita diferença não. Mas realmente a gente usou a estratégia do marketing de relacionamento. E o que é isso, né? Junto com o marketing digital, vem o marketing de relacionamento e o marketing de conteúdo. É tudo um bolo só, né? Para que Matheus faz tudo isso? Porque a gente tem que pensar o seguinte: o imóvel que o Matheus vende, a outra imobiliária também vende. Então, esse cliente, o outro corretor também vende. Qualquer um pode vender aquele imóvel. O objetivo final de proporcionar o conteúdo, de produzir o conteúdo, tem um propósito por trás disso. Matheus uma vez falou num vídeo sobre motivação, né? O que motivava ele? É entender qual é o propósito daquilo que ele está fazendo. Por que eu estou fazendo isso, né? Isso realmente está... Porque, às vezes, você ser produtivo naquilo que não vai resolver o problema, você não está sendo produtivo. Você está fazendo uma coisa que não vai te andar levar para frente. Você só está gastando energia e tempo. E aí, ele optou por usar essa ferramenta para quê? Né? Eu não lembro onde que a gente viu isso. Eu acho que deve ter sido Papai Rick que deve ter falado isso aí. Papa Rick, né? Ricardo Martins. Eu acho que foi ele que falou da ideia de que o imóvel que você vende, outros corretores e outras imobiliárias vendem. O que você precisa fazer através das suas redes sociais, através do seu trabalho, do seu atendimento, não é só rede social, tá, gente? Você pode fazer isso no seu atendimento, quando você está ali entregando para o seu cliente isso.
fazer com que você desperte o desejo daquele cliente comprar com você, não o que você está oferecendo, Foi o que necessariamente. o Ricardo falou. E assim, o que me marcou, irmão, desculpe tomar a palavra, Nada? marcou foi justamente essa parte aí que você acabou de falar. Quando ele disse no vídeo assim, pô, você vai criar um relacionamento tão grande com sua audiência que a pessoa ela não vai pensar mais no imóvel, ela vai pensar assim, Matheus Santana, eu quero, Uhum. cara. Pode ser o casarão, pode ser a casinha, pode ser a kitnet, pode ser o apartamento, pode ser o que for, mas a pessoa não vai querer comprar com outro corretor a não ser Matheus Santana. Um Sim. e eu me lembro muito bem quando houve o primeiro cliente que deu esse feedback, porque eu sempre printava e mandava para vocês no grupo, né? E, Sim. cara, é assim, meu Deus do céu, que parada louca, né? O cliente se cadastrou, o cliente entrou, se cadastrou e queria falar comigo. Quando eu entrei em contato com ele, ele foi e falou: Não, eu não. O imóvel que você estava falando é o imóvel. Eu fiz o. Ele ficou correto, engraçado. Ele me indicou qual era o empreendimento que ele queria. Até a venda. Então, eu queria deixar claro aqui, quando eu ela com vocês, não é no intuito de vaidade, mas é no intuito de mostrar que é uma técnica. É uma técnica. É método, né? Não, o Matheus não é melhor que ninguém, entendeu? Ricardo Martins, inclusive, não é melhor que ninguém. Ele só é mais consistente que alguns. Ele é mais consistente. É mais consistente e, assim, tem coisas que são necessárias. E uma coisa que a gente conversou outro dia, Ricardo Martins e MyBroker no geral, que é um grande exemplo para a gente hoje de uma revolução no mercado imobiliário, que eu falei com vocês. O grande diferencial para mim hoje é que a MyBroker tem uma visão voltada para o cliente e não para a venda em si. É o que a gente está falando, e o marketing de relacionamento é isso, é você oferecer para o cliente aquilo que ele precisa. E ele precisa de informação, quem vai comprar imóvel não sabe nada, cara. Outro dia eu peguei um cliente que não sabia que tinha que pagar ITBI. É isso. O cara saiu feliz com o apartamento e tal, é esse, vou comprar, quanto que eu preciso dar agora? Aí eu falei, é isso mais o ITBI. Que ITBI? E a venda caiu por causa disso. Exatamente. Só que aí quando você tem o seu Instagram, por exemplo, vamos dar um exemplo, sua rede social, como uma vitrine de conteúdo para quem está acessando, você já criou uma conexão ali com aquela pessoa. Ela pode até não gostar da sua forma de falar, do seu sotaque, do seu rosto, da sua feição, enfim. Mas ela já viu que você gera conteúdo e gratuito para o que ela quer. Uhum. Então, para quem tem dúvida que acha uma palavrinha mágica, o marketing de conteúdo é isso. E quando a gente Isso. começou a notar que a gente percebeu que os clientes já não estavam mais se importando com o imóvel, mas sim querer comprar com o Matheus, a gente percebeu que esse era o caminho e só demos continuidade, não fizemos nada além disso, né? E o marketing de conteúdo, ele funciona no offline também, gente. Não é marketing digital de conteúdo. Total, O total. marketing de conteúdo é usado dentro do marketing digital, dentro da venda digital, dentro do processo de venda digital. Você mostrar conhecimento para o cliente, você mostrar segurança, você mostrar preocupação com aquilo que ele realmente precisa, com aquilo que ele realmente quer, você ouvir o cliente. Tão simples quanto isso. Você deixar ele falar mais do que você. Você Não, tem que ouvir. tem pessoas que comentam, né, Matheus só fala do digital, existem vários métodos que não são digitais, que são do off, que funcionam e eu concordo. Com certeza. Eu também aplicaria o off se me desse tempo para isso. Mas existem técnicas do off que eu acho que são bem interessantes. Por exemplo, eu não acho legal panfletagem. Porque panfletagem, na minha visão, é você contratar 2, 3 pessoas e botar essas pessoas para poder distribuir um panfleto com sua etiqueta, com seu número. Só que vai ficar uma coisa solta. Vai você parar de carro, vai chegar uma pessoa, um rapaz ou uma moça, vai entregar o panfleto e não vai falar nada, que é corretor Rômulo, quem é você, de onde você vem, o que você faz. Isso para mim, na minha visão, tá? Na minha visão, não vale a pena. Mas se for o caso de eu pegar 50 panfletos com minha etiqueta e parar num local e eu mesmo abordar o cliente, e não fazer panfletagem, mas fazer abordagem, que é diferente de panfletagem,
aí você consegue ter um resultado de qualidade. Porque você, numa abordagem, você consegue filtrar a pessoa. Você Meu consegue. irmão, abordar 50 pessoas é difícil. Não, demais. E assim, na abordagem, não é você chegar para a pessoa, entregou o panfleto, tem um empreendimento aqui, ó, qualquer coisa você me liga. É você filtrar essa pessoa. É no mínimo, se a pessoa está com pressa, aí vai também de momento, você Até pegar para no você não queimar panfleto, né? Às vezes você dá panfleto para alguém que pé que vai não pegar. tem, faz sentido nenhum. Exatamente, exatamente. E no marketing digital tem que ter esse cuidado também. A gente tem esse cuidado também dentro do marketing digital. O tráfego pago exige esse cuidado. Não adianta eu mandar propaganda de roupa masculina. Sim, até adianta eu mandar, não vou usar esse exemplo não, mas oferecer algo para um público que não vende. A gente filtra se a idade da pessoa, a gente fez pesquisa. Lembra que a gente fez a pesquisa com todo mundo que tinha comprado? Então, assim, é um processo de olhar para o cliente. E isso eu sempre tive isso por estudar muito sobre marketing, a vida toda sempre gostei muito de empreendedorismo, de tudo isso, e sempre foi falado isso. Então, eu já tive experiências tipo a sua, de estar atendendo um casal, a mulher queria uma casa de 1 milhão, ela não comprou comigo, porque eu não tinha a opção que ela precisava. Mas de estar aqui sábado, 7 horas da noite, ela me mandando o link de que ela achou, eu tinha mandado algumas opções, ela estava procurando e ela fez questão de me mandar para saber Se você um se eu empreendimento. trabalhava com aquele imóvel, se aquele imóvel estava na Flora, para eu conferir se estava disponível. Ela trabalhando para mim, Bacana, bacana. entendeu? Não é questão do. Ela gostou e falou, cara, eu acho que o Romulo pode ser uma pessoa que vai me ajudar. Se ele tiver o imóvel que eu quero, enfim, contradiz um pouco o que a gente falou, mas chega uma hora que também você tem um limite, aquela a sua capacidade de resolução, né? Eu não Total. tinha. O imóvel que ela achou, um imóvel nenhum deu match. Eu também não posso obrigar ela a levar um tênis. Você não vai vender um tênis 41 para uma pessoa por causa dos 42. Sim. E Não vou assim, ficar. até aproveitando esse link seu aí de olhar para o cliente, o corretor ele tem que entender que para ele fazer esse marketing de conteúdo, para atrair o cliente para ele tem que estudar sobre o mercado imobiliário. E qual cliente que ele quer atender, né? Se ele Você, quer Minha Casa Minha Vida, se ele quer. Eric foi cliente que comprou a Dourado comigo. Ele comentou que achava que eu tinha mais tempo trabalhando com novos, sendo que eu tenho 2 anos. Mas o que é que eu fiz? Modéstia à parte, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu meti as caras, meu irmão. Eu sou curioso e sou muito assim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi com o Ricardo Martins, eu sou muito ensinável, eu gosto de aprender. Quem já teve em liderança ou já me passou conhecimento de algo, sabe muito bem disso. E aí, quando eu me coloquei à disposição de fazer um trabalho consistente, né, com vocês me dando todo o suporte por trás de Quantas vezes a gente pedia para você, Matheus, a chamada para ação no final do vídeo, Matheus, tem que falar para a galera. valorizar isso, né? A questão até de montar o script de apresentações de assuntos que iriam ser tratados. Então, assim, para dar um exemplo aqui para quem é corretor, marketing de conteúdo, que é, fala do FGTS, quem pode usar, como pode usar, fala do que é uma escritura pública, fala do que é o ITV, Não fala qual é precisa criar nada. Isso é um bloqueio também, às vezes, que as pessoas têm, de que entender para quem trabalha com novos, que entendeu? Matheus não criou. Você não criou algo Eu novo, você inovou. perguntavam, simples assim. Você inovou, você pegou algo que já existia, que já era feito, e fez do seu jeito. Exatamente. Você criou uma solução diferente para o mesmo problema, só isso. A diferença está no seu jeito, está no seu jeito de falar, no perfil que você escolheu. Cada um faz de um jeito. A Gabriela falou, tem várias formas de captar clientes. Cada um precisa encontrar a sua. Eu ainda eu mesmo tendo conhecimento, gente, com as ferramentas do marketing digital, sabendo fazer campanha, sabendo subir campanha, sabendo editar vídeo, são conhecimentos que vocês vão precisar e que estão aí à disposição. Tem shot, você pode usar gratuitamente, não tem mistério nenhum. Começa a fazer um vídeo, não ficou legal, cara. Se você souber que não ficou, alguém te falar, cara, aquele final daquele vídeo você podia fazer assim. Olha que maravilha, feedback é ouro. Deixa eu dar um Feedback é ouro. Deixa eu dar um exemplo. Você falou aí de vídeo como captação, né? Uma das maneiras que tem de captação. Mas eu vou dar uma outra aqui. Eu gosto de aparecer
câmera, tem vergonha, ou etc. É, tem um cara chamado Matheus Percussor, é um dos corretores que eu admiro muito, que eu sigo. Ele é meus caras. Fera demais. Tem uma forma gratuita, bicho, que o corretor, velho, ele, rapaz, qualquer ser humano tem isso na palma da mão. A lista dos 100, corretor aí, anota aí, ó. A lista dos 100, você vai pegar a sua agenda do seu celular. Deixa eu pegar meu outro celular. Não é Rinodê não, tá, gente? A Rinodê é que usa essa ferramenta. Isso não é ferramenta da Rinodê, não. Aqui, esse aqui é meu outro celular, ó, certo? Você vai pegar o seu celular, vai abrir a agenda do seu celular. Eu vou abrir minha agenda aqui, velho, para mostrar isso aqui, porque é tão simples e a pessoa às vezes fica se prendendo. Você abre aqui a lista do seu celular e vai passando aqui, ó. Se você não tiver 100 pessoas, meu amigo, no seu celular, aqui na lista do seu celular, se você não tiver 100 pessoas, e dessas 100 não é para você ligar e oferecer imóvel para elas, não. Você vai ligar para essa pessoa e vai pedir para elas. Você vai dizer que você é corretor, que você está trabalhando na área, que você, caso ela não saiba, né? Porque muitas pessoas às vezes nem sabem que você é corretor de imóveis. Você já vai Você deixa de fazer muita venda por isso, tá? Quem está começando. As Exatamente. pessoas não... Você não falar para esse círculo seu de amizade que você é corretor, você está deixando de fazer venda. Seu amigo está comprando com corretor no stand e você sendo corretor porque você... Exatamente. Ah, pô, você não falou nada. Aí já era, irmão. Chorou. Não tenho um centavo para investir, não tenho dinheiro para fazer tráfego pago, eu não posso pagar o portal do OLX, não sei o que lá, imóveis, que eu não faço portal nenhum, só faço tráfego pago, mas beleza. Não tem dinheiro nenhum. Você pega a lista aqui, ó, você vai ligar para 100 pessoas conhecidas suas e pedir 3 pessoas. Alô, Rômulo, tudo beleza, meu irmão? Quanto tempo? Rapaz, eu sou corretor de imóveis, estou com alguns lançamentos trabalhando aqui em Niterói. Você que é meu camarada, meu amigo, me indique aí 3 pessoas. O Rômulo, uma pessoa que te conhece, ele vai te passar 3 contatos. Aí você E se ele falar que não tem, você já passou a mensagem. Se ele falar, rapaz, eu não tenho ninguém agora isso em mente, não. Ele vai ficar naquela sensação de dívida, né? Ele vai falar, porra, tem que pagar Matheus, né? Quer ver um Tem outro que falar. Aí ele vai ficar ligado. Quer ver um outro exemplo aqui? Pronto, aí, ó. Ramos vendeu para um amigo meu. Ramos aí vendeu para um amigo meu. Ramos Os que... comentários pararam de aparecer para mim aqui. Parou de subir comentário. Ele tinha trocado ideia. Deixa eu contar essa história. Esse cara é meu amigo de infância. Ele tinha trocado ideia comigo para comprar imóvel. Só que ele não é muito de mexer em Instagram. Ele não tinha muita divulgação do feirão, que ia estar no feirão da casa própria. Quando ele chegou no feirão, o Ramos captou ele e fez a venda. Meu amigo. Meu amigo. Então, sempre aí a deixa de que você tem que informar para as pessoas que você é corretor. E tem outra, além da tem para quem trabalha com imóveis novos, foi algo que eu usei muito quando eu não tinha dinheiro nenhum para fazer investimento de anúncio. Eu entrava no Instagram das construtoras, vou dar um MRV, Tenda, JVF, Sertenge, Moura do B. Eu entrava no Instagram da construtora, olhava a publicação, os comentários. O cliente que botava assim, ó, adorei, achei quanto é o 3/4, quanto eu amava. Quando eu via aquele cliente botando isso, eu chegava na hora, via que nenhum corretor respondia, bicho. Aí o Golden Boy chegava lá, nem era Golden Boy ainda, viu? Eu sou Matheus Santana e tudo mais. Nessa brincadeira, no longo prazo, eu fiz venda. Eu tive contato com a dona da construtora JVF. Ela, como se fosse... Conversou comigo. Movimento gera movimento, né, irmão? Resumindo, né? Movimento gera movimento. Não sabe, faz, cara, faz literalmente faz qualquer coisa. Exatamente. Faz alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Qualquer coisa que você faça é melhor do que você não fazer nada. E eu tive a recordação aqui, irmão. Na época, a gente não tinha ainda o valor para investir em anúncio. Eu fiz essa mensagem para que a Juliana, que é uma das diretoras da JVF, colocou. Eu comentei, peguei o contato dela. Quando a gente foi para o privado, ela foi e me falou, olha, eu sou o Jota da JVF, eu sou a Juliana, mas parabéns pelo seu trabalho, tal, me elogiou. E a partir disso, a JVF fez o primeiro investimento de R$ 200 no nosso tráfego. Olha aí o movimento, velho. Eu fui intencional para tentar ajudar cliente, genuinamente. Quem me conhece sabe. Mas ela era dona da construtora, eu não sabia que ela era uma das donas.
E quem não investe em tráfego pago ainda, o Matheus falou um valor aí que é ridículo, que a gente gasta em pizza, cara, pelo amor de Deus. Realmente, Mesmo que você não saiba subir uma campanha no gerenciador de anúncios, muita gente já usa o impulsionar, isso tem muita gente que usa, tenho certeza que usa. E vê que com R$ 50 você capta um cliente, você bota para rodar ali até você conseguir. Ah, não fica esperando o momento. Eu já errei muito e erro muito ainda, querendo montar um movimento perfeito. A gente já conversou muito sobre isso, né, irmão? sim. Eu, você e Muri, a gente já trocou muito essa ideia. Eu sou uma pessoa que a minha maior briga assim no meu processo de autoconhecimento é em ser menos perfeccionista nos movimentos. Que às vezes eu acho que eu tenho que gerar todo um ambiente perfeito para fazer determinado movimento. E isso, tipo assim, atrasa muito, me atrasou em muitas coisas durante até aqui, e às vezes atrasa ainda, né? E muito. E assim, vou começar a fazer no Instagram. Beleza, não quer ligar para as pessoas? Se sente incomodado? Não vou perturbar meus amigos. O Instagram é uma ótima ferramenta para você fazer isso sem... A pessoa vai ver se quiser. Exatamente. Rom, mas eu tenho 100 seguidores, meu irmão. Você já botou 100 pessoas na sua frente? É. Você já botou? Imagina uma sala com 100 pessoas para você falar para essas pessoas. Beleza, eu tenho 100 seguidores, mas só 10 vê 20 vê o meu stories. Meu irmão, são 20 pessoas. 20 vira 40, que vira 60, que vira 80, que vira 100, que vira 120. Falar isso, irmão, pra gente quebrar aí a galera que pensa em relação a esses números, é tudo métrica de vaidade. Exatamente. Vou falar até aqui, se eu quisesse hoje, no meu Instagram, ter mais de 10 mil seguidores, a gente fazia isso aqui assim, ó, brincando, com várias estratégias de marketing para ter seguidor aleatório. Mas o objetivo do Instagram aqui, o meu, de Rômulo, de outros corretores sérios, não é ficar mostrando que tem mais de 10 mil seguidores, sendo que mais da metade é só boot. A verdade é essa, ou é seguidor aleatório que não está nem aí para nada de imóvel. Mas é você ter seguidor que está interessado naquilo que você está oferecendo. É isso que é interessante. Se está tendo 100 visualizações, 20, 30, 10, meu amigo, o importante é que para aquilo que você está fazendo, aquelas pessoas estão interessadas. E ponto final. Pô, você quer Não tem problema se é sua tia, se é sua avó que está curtindo, que está interagindo, meu irmão, é o começo, não tem problema. A sua avó tem uma amiga, às vezes a sua avó nem sabia que você era corretor. Vou Às vezes falar sua tia não sabia. E assim, velho, vídeo, né? Muitas pessoas falam assim, pô, Matheus, mas você tem esse diferencial que é o vídeo, você tem facilidade, beleza, para quem não Vocês sabe. não viram o primeiro vídeo de Matheus. Terrível. Tem muita gente aí que não viu. Semana de novo aí nos stories pra galera ver. Mas assim, eu quando tinha 15, 16, 14, não, mais novo, 13, 14 anos, eu fiz teatro. Beleza que eu tive tenho essa facilidade de oratória, de comunicação, mas não precisa Não necessariamente... quer dizer que você precisa fazer teatro, não é isso que a gente está falando, né? Precisa aparecer na câmera. Se você quiser tentar ir se soltando, que eu acho que é também natural, porque quando você vê o meu primeiro vídeo, você percebe que eu fui me soltando. Hoje eu tenho uma melhor, é natural isso. Mas se a pessoa também falar, pô, não quero, não, sou cismado, não quero, velho, você pode gravar vídeo sem aparecer, só sua mão e a câmera e o imóvel que você vai apresentar. Só de você fazer isso, tem uma técnica que a gente colocou até no método Golden Boy, vou soltar aqui em primeira mão, que é a técnica Call of Duty. Call of Duty. A técnica Call of Duty, que é igualzinho a do jogo. Você vai colocar com a mão, certo? E vai apresentar o imóvel com a mão e com áudio. Cara, só de você fazer isso, você já está conectando muito com a pessoa que está assistindo. Tem que aparecer no vídeo. E vou quebrar mais uma objeção em relação a isso, irmão. Uma coisa que eu fiz, não estou falando por falar, não, eu fiz recentemente. Eu fui fazer uma captação e a proprietária estava no imóvel. Vocês vão ver que normalmente Ricardo Martins, essa galera que faz esse tipo de vídeo mostrando o imóvel está vazio. Com o imóvel vazio, não tem ninguém ali, a gente fica muito mais desinibido. É natural. Mas é um processo um pouquinho mais trabalhosozinho, mas dá certo também. Eu fui lá no imóvel, fiz um takezinho de cada cômodo, cheguei em casa,
escrevi um script de apresentação desse imóvel, já olhando para o vídeo, para fazer a apresentação. Gravei no celular e depois eu fui no InShot, no aplicativo no celular, salvei esse áudio no meu celular e botei o áudio no vídeo. Simples assim. Show de bola. E ficou show o vídeo. E assim, às vezes você, mas eu vou fazer a captação, o proprietário tá lá, eu fico sem graça de ficar falando na frente dele. E realmente gera um constrangimento mesmo. Você fica com medo de falar uma bobagem, o cara não gostar. Eu pensei justamente nisso daí que você falou. Para uma pessoa que tem vergonha, seria essencial fazer esse tipo aí. Grava no seu quarto, meu irmão, dentro do banheiro. Se tranca, tá com vergonha, se tranca no banheiro. Eu já trabalhei com usados, mas eu ainda não abordava dessa forma com vídeos como eu faço hoje. Estou retomando isso recentemente, né? As pessoas estão cientes daí. E aí, irmão, eu pensei aqui o seguinte, eu acho que eu tentar, na minha tentativa, eu vou fazer o seguinte, se der um match com a proprietária ou o proprietário, se eu ver que é uma pessoa que tem uma energia ali bacana, que eu troquei uma ideia, que fluiu, eu converso com a pessoa e ainda vou falar assim, ó, meu amigo, eu trabalho o seu imóvel na vitrine do meu Instagram, então eu quero fazer um vídeo bacana, eu vou fazer um vídeo aqui de freestyle aleatório, você se importa de eu fazer aqui e vou tentar fazer da minha forma. Agora, se eu ver que é uma coisa mais engessada, que a pessoa é mais fechada, ou talvez não me dê uma abertura, já fica essa deixa sua, que inclusive ficou muito bom aquele vídeo. Porque você grava todos os takes interessantes, junta tudo no InShot, faz uma gravação de áudio, qualidade total no áudio, né? Sai aquele áudio perfeito, bem lindo. Vamos fazer deu uma ideia aqui, fazer um módulo de InShot pro método Golden Boy. Vai rolar o módulo de InShot. Também acessórios, que eu já mandei e encomendei com o Muri essa semana. A gente comprou o estabilizador de movimento, compramos 2 lapelas sem fio para usar na gravação. Os vídeos do Golden Boy agora vai ser só de fio. Eu vou gravar a tela do meu celular, galera. Uma promessa que eu vou fazer aqui para Matheus publicar. Vou publicar. Para Matheus publicar, que o meu público do Instagram ainda não é muito de corretor. Inclusive, quem quiser me seguir aí, tamo junto, hein? É @corretor Rômulo Reis. Ponto Rômulo Reis. Homem, irmão, vá falando aí. Pode. Eu vou fazer. Eu só vou botar no mudo e vou andando até a cozinha para pegar um copo d'água, porque eu tô morrendo de sede. Vai lá. Pô, hoje... Pode falar. Show. E aí eu vou gravar uma tela do InShot mostrando como fazer um videozinho básico no aplicativo para vocês, para Matheus poder publicar no Reels dele. E eu vou publicar no meu também. Fica aí essa promessa para quem está aí na live até agora e às vezes nunca trabalhou, nunca mexeu. Vou passar essa aí para vocês. Show, irmão. Eu queria falar agora sobre um tópico também que eu acho interessante retratar com a galera aí da corretagem, que basicamente todos que estão na live são corretores. Ou pessoas que têm simpatia com corretores. Mas eu queria falar sobre follow-up, irmão. Que é algo que tem sido muito assim batido a tecla pelos caras que eu considero assim referências, né? Principalmente hoje uma das referências para mim que é o Ricardo Martins, mas tem outros que já falam também muito sobre isso. E o follow-up, para quem não sabe, é uma metodologia bem chatinha. Eu vou assumir, não vou dizer que eu gosto de fazer porque o follow-up ele é meio chato, mas ele é necessário e ele é o que faz converter muita venda. É o que eu consigo hoje converter muita venda, é através de follow-up. E aí eu trago para a dica aqui, né? Para quem é corretor, 2 coisas além do follow-up, você tem um CRM. O CRM é muito importante. Porque nem que seja uma planilha, né, irmão? Igual era quando a gente começou. Se você começar da maneira raiz, como nós começamos, você começa com uma planilha de Excel para colocar seus leads, seus clientes. Depois você pode subir o nível e passar a ter um CRM para armazenar esses leads. Porque normalmente as imobiliárias, o próprio Engai, quem trabalha em imobiliária, não é corretor independente, a própria imobiliária já oferece a ferramenta, é só utilizar. O Engai é fenomenal, cara. Ele tem um dashboard lá que são os gráficos, as demonstrações, ele tem uma tela inicial muito maneira. Não sei se você usava muito lá na... Então, o próprio Engai, se você está numa imobiliária, já é uma ferramenta de CRM que vai te ajudar muito. Só que você precisa alimentar ele, de informação. Então, a planilha funciona para um baixo volume, né, irmão, de leads.
Perfeito. CRM é bom para você administrar um volume maior de Exatamente. leads. Para longo prazo, o CRM vai ser mais útil para você do que a planilha. A planilha vai chegar uma hora que, a não ser que você seja muito bom de Excel e consiga desembolar ali umas coisinhas para aquilo ficar mais funcional. É, por Mas exemplo, o follow-up é algo que, basicamente, pô, se a pessoa é um ser humano normal, ela não vai se lembrar de fazer se não for com CRM. é, Por exemplo, você está aqui e falou com o Rômulo hoje. Rômulo lhe diz assim, cara, eu tô de viagem, eu tô retornando daqui a um mês, mas eu tô interessado na busca do imóvel. Me liga daqui a um mês. Follow-up é isso. É você colocar uma notificação que daqui a um mês você vai ligar para o cara que você falou hoje. É você ter uma notificação do contato que você teve com o cara agora, que ele te pediu para ligar amanhã às 19h30, porque ele só pode falar amanhã às 19h30. Sua cabeça vai girar em várias coisas durante o e dia. mesmo com o CRM, você vai vacilar. Para você ainda vacilar, imagine. Então, assim, o follow-up é o que faz alimentar sua base de dados e a conversão de mais incisiva. Irmão meu deu uma travada aí por causa Voltou, da minha parou em bateria. incisiva. Em incisiva. Já estamos quase 1h30 já. É 1h30 praticamente, porque meu iPhone, a pessoa tem que ter consciência de que chega um Ó, momento. eu vou defender o Steve Jobs. Que o meu também é e tá tranquilo aqui. Eu já tá. O meu mano já tá. Depois que você grande. Vamos fechar realmente, cara. Foi maneiro, tá? Foi irado. A Vamos gente pode até pensar numa outra oportunidade pra gente fazer essa troca aí. ao que eu queria falar, eu falei todos. Vou até recapitular. Show. Tudo sobre mercado imobiliário. O corretor ele tem que estudar muito o mercado, regrinhas, se especializar mesmo, buscar conteúdo no YouTube. Tem muita coisa gratuita. Agora, se sua preguiça impede, meu irmão, saia da profissão. Eita, pô, já cheguei dando uma porrada. Mas Nem comece, né? se ficar com preguicinha, ai meu Deus, eu já tô com preguiça de É, assistir. é aquilo. Se você não gosta de resolver problema pros outros, não vai, meu irmão. Esse vídeo tem 20 minutos, eu tô com preguiça de assistir para aprender qual é o uso do FGTS. Pô, meu amigo, se você tá com preguiça disso para gerar conteúdo para seus clientes, saia da profissão. Ou Procure vai ver vídeo de sim, tem o portal. Ó, vou indicar portal VGV do Bruno Lessa. Tem top, muito conteúdo top demais. feito, prontinho para você ir lá ouvir, fazer o seu resuminho e publicar. E Eu agora, faço isso, tá, gente? Eu rapaz, faço isso. Você não precisa saber tudo. Nayara Campbell, pode ser Também. mulher aí, ó. Quem é corretor de imóveis, segue essa mulher aí urgente. Nayara Campbell, correspondente bancária, topada demais, muito boa, conteúdo dela é relevante demais, conhece muito. E quem ensina aprende muito mais do que quem está ouvindo, tá? Total. Matheus, consta a prova disso. Eu estou começando agora, assim, então, mas mesmo eu produzindo conteúdo, fazendo criativos e fazendo as copies, eu precisava estudar para fazer isso e eu aprendi muito. Quando eu comecei a trabalhar na imobiliária, eu já sabia tudo, eu já sabia as nomenclaturas, as expressões, o dicionário, né, da corretagem. Eu já Sim. tinha basicamente boa parte do que eu precisava saber. Ó, Quem, quem ensina, aprende. a Ellen Jane falou aí, ó, House Cred também, muito boa, velho. Legal. House, Cred? House Cred, ela é ex-funcionária da Caixa. Ela era gerente geral, se eu não me engano, essa Como mulher. que escreve? Muito boa. House, H-A-U-S Cred. É muito boa ela também. Então a gente falou sobre estudos a respeito do mercado imobiliário, consistência é algo que é muito importante você ter no seu trabalho. A lista dos 100 para captar clientes, tanto para você fazer clientes para compra, como você também fazer captação de clientes para venda de imóvel, captação de imóveis. E nos Instagrams das construtoras, para quem é corretor de imóveis novos, fazer o follow-up, utilizar planilha ou utilizar CRM, os vídeos em formato de selfie, em formato de gravação só do imóvel. Então a gente hoje trouxe aí um apanhado, né, irmão, de assuntos, fora aquele início ali que você relatou sua experiência, iniciando aí na profissão, que eu acredito que foi de muita relevância. Espero que o pessoal possa ter gostado desse conteúdo. A minha conclusão sobre o início da minha carreira como corretor de imóveis até aqui é o seguinte, cara, que Olha aí. acho que aquele texto define bem que é o seguinte: você não ganha para trabalhar, você ganha para resolver problemas. Isso
já está claro para mim até aqui nesses poucos atendimentos que eu fiz nesses meses aí. O olhar para o cliente é outro ponto que vocês precisam acordar pensando nisso. Não se preocupem com a venda, se preocupem com o cliente. Isso vai facilitar muito o processo para vocês. Vai ser muito mais fácil para vocês e para o cliente. Outra coisa que eu queria... A gente falou de outras formas, mas para ser corretor você precisa ser e não estar. E esse ser e não estar está nesse papel de comunicar às pessoas que você é. Porque quando eu comecei, que eu defini, eu comecei a fazer o curso de TTI, as pessoas, às vezes, em alguma conversa de alguém que eu não conheço, a pessoa virava para mim: você trabalha com o quê? Eu titubeava. Eu trabalho com marca digital, mas estou migrando para corretor. E quando você fala, você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente, né? Então as pessoas, cara, você vai começar, você vai falar, você tem que ter a convicção de vai falar para as pessoas: cara, eu sou corretor de imóveis. Eu estou fazendo o curso de técnico em transações imobiliárias para pegar o meu Cresce e ser corretor de imóveis. Ricardo Martins, lembra que o Ricardo Martins falou? Ele começou como técnico de informação lá, ele era técnico de informática na imobiliária, onde ele é o sócio hoje. Enfim, acho que é isso, olhar para o cliente, né? Marketing digital é ferramenta, não é a principal ferramenta, é só mais uma ferramenta, não é a única. Você pode, o offline funcione ainda e é talvez mais importante do que o digital. Talvez não, acho que é 70% offline e 30% digital hoje, a receita. A medida certa, chutando aqui. Eu acredito que, do meu ponto de vista, é isso. Não sei se você concorda, irmão. O mais difícil é ficar sem vender. esse trecho que a gente falou, né? É um aprendizado que eu tenho percebido também. Um dos aprendizados, vou riscando aqui, senão eu vou repetir. Marketing digital é ferramenta, o trabalho é o meio, o mais difícil é ficar sem vender. E assim, gente, não é um início fácil. Como nada que você começar vai ser fácil. Mesmo que, independente se você tem mais facilidade, como eu e Matheus, coincidentemente, nós tínhamos um histórico de trabalho na área comercial, tivemos incentivos, tivemos apoio da nossa família. Talvez se você não tiver isso, eu entendo que não é fácil, porque é um investimento que você precisa fazer. O curso de TTI hoje, eu indico, eu fiz pela Rede Mônaco online, tá, gente? Para quem está querendo começar, vou dar a visão aí. Fiz pela Rede Mônaco o curso online e foi um custo em torno de R$ 700. É um investimento inicial que vocês vão ter que fazer aí. E depois que você faz o curso, você pode terminar em, no mínimo, 3 meses. Você não consegue terminar antes disso, porque eles vão liberando aos poucos os módulos. Você vai fazendo as aulas, faz as provas. Galera, é muito fácil, não tem muito mistério. É sentar e fazer. Você tem que, pelo menos, ligar o computador, entrar lá no seu portal, digitar o seu login e a sua senha. É o mínimo é só isso que você precisa fazer e assistir às aulas. As provas não é nada absurdo, né? Assim, precisa ter ensino médio completo para fazer. Eles vão pedir depois documentação para você pedir o seu certificado. E depois que você termina o curso, você precisa ir ao Cresce da sua região, que é o movimento que eu acabei de fazer. Eu estou aguardando agora só a solenidade. Já dei entrada com a documentação, você vai precisar pagar a anuidade. Caso quem tiver aí, esteja fazendo por agora, você vai pagar proporcional à anuidade. Vai pagar os ótimos. Foi um custo em torno de 400 e poucos reais, foi R$ 432, anuidade mais a taxa de 170. Aqui no Rio, tá? Aqui em Niterói, que eu paguei aqui na região. Então, assim, é necessário um investimento. Então, quem quer fazer esse movimento, se prepare para não doer tanto. Se você está num outro trabalho, que você não está feliz, ou se você não está trabalhando e está procurando uma forma que é a corretagem como trabalho, para se ocupar, né, de certa forma, como ocupação, faz um movimento para conseguir essa grana, para você já começar tranquilo, sem se endividar, é o que eu recomendo. Mas se não tiver outro jeito, parcela no cartão de 12 vezes. Foi o que eu fiz. Botei lá de 12 vezes, vou continuar pagando até você termina em 3, mas paga em 12.
Então, assim, tem esse custo, tem que pagar um preço, literalmente, tá? E procurem pessoas ao seu redor que estejam perto de você. Ah, eu vou falar com o Ricardo Martins. Cara, pode tentar. Matheus já tentou muito já. Acho que ele já respondeu uma outra vez. Já respondeu alguma vez? Direct? Assim, depois que eu me tornei aluno, ele passou a responder com mais assiduidade, mas muito difícil, cara. Exatamente. Mas, cara, Matheus tá aí, é um cara que eu tenho acesso à conta do Instagram dele e vejo que algumas pessoas, né, irmão, te procuram querendo saber sobre o meio da corretagem, e ele tá sempre solícito aí a responder. Eu também, assim, o meu conhecimento, minha experiência como corretor não é grande, mas eu tenho essa experiência com marketing, com o tráfego de exposição. Então procurem essas pessoas, manda um direct para a pessoa, troca uma ideia, vai numa imobiliária, conversa com um amigo que seja corretor, pergunta para algum amigo se ele conhece algum corretor que toparia trocar uma ideia. Para vocês entenderem qual é o processo, qual o preço a se pagar e se vocês estão dispostos a pagar esse preço. Total. Porque não é um preço alto para recompensa, né, irmão? O custo-benefício vale a pena, mas tem um preço a se pagar para sair para começar. Total. Ó, eu queria deixar uma frase, na verdade, irmão. Eu já tô com 8% aqui, já vai desligar meu celular daqui a pouco. Vai ficar só eu na live aqui para fechar. Experimente o ridículo para viver o extraordinário. Quem fala isso é Ricardo Martins. No início, quando eu comecei a gravar vídeo, muitas pessoas falavam de forma pejorativa e eu lembro cada uma delas. Que era para eu ir gravar um vídeo ali no decorado. Vá ali gravar um vídeo no decorado. Só que eu queria ficar tirando ondinha. Né? Aqui em Salvador a gente fala assim. Hoje em dia essas pessoas batem nas costas e falam: pô, seu vídeo ficou legal. Seu vídeo ficou bacana. Parabéns, tá jogando duro. Então assim, ó, experimente o ridículo para viver o extraordinário. Eu ainda quero experimentar vários ridículos para experimentar vários extraordinários que ainda existem aí nessa vida afora que Deus está proporcionando para mim. Desculpa. Então, chamou de blogueirinho, chamou de isso e aquilo. Não, deixa falar. Segue o baile, faz o seu e bola para frente. Uma hora Uma hora vira. a pessoa vai chegar para você e vai lhe dizer: pô, cara, parabéns, é isso aí, bola pra frente, vamos que vamos. É isso aí. Todo faixa preta já foi um faixa branca, né? Todo. Não tem jeito. Não dá pra pular processo. Pessoal, eu acho que é isso. Pra mim, fechou. Acho que o Matheus encerrou aí perfeitamente. Eu parei de ver os comentários da galera aqui. Eu não sei se alguém falou comigo. Pô, Desculpa cara, aí se eu não respondi. Amanda, pronto, vou falar para você não deixar aí. Amanda comentou agora. Parabéns, meninos. Live sensacional. Obrigado, Amanda. Tamo junto. Essa é suspeita pra falar. Comentando aqui, mas subiu muitos comentários. Galera, muito obrigado aí quem falou, quem comentou pela presença. Meu celular já tá nas últimas aqui de bateria, mas eu e Rômulo queria trazer o tipo de conteúdo para ajudar e dar uma direção de repente para vocês. Beleza, Romulário? Obrigado mais uma vez. Tamo junto, irmão. Satisfação mais uma vez. Em breve. Com certeza. Tamo junto, irmão. Boa noite, gente. Valeu. Um abraço, galera.